Agora vamos conversar um pouquinho sobre por que tratar e quando tratar, né? E o que embasa essa nossa conduta. Isso é o que gera um pouco de divergência aí entre ortodontistas e funcionalistas, né? Em quando tratar e o porquê é importante o tratamento. A gente precisa entender que isso não precisa ser uma divisão de águas. A gente precisa entender que há evidência na literatura para o tratamento precoce e há evidência na literatura também para o tratamento tardio. A grande questão é o que a gente está vendo naquela maloclusão, qual o tipo de maloclusão que a gente vai intervir e que precisa ser tratada. E é sobre isso que a gente vai conversar na aula de hoje. Então, por que tratar? Quando o tratamento da classe 2 é realmente efetivo, quando que ele realmente funciona, né? E qual é o custo-benefício que eu tenho de tratar ele precocemente? O que muitos ortodontistas defendem? Que o tratamento precoce, como ele é feito, a gente utiliza um aparelho ortopédico funcional, por exemplo, fora do surto de crescimento, há uma tendência dos resultados serem pouco significativos, porque aquele paciente não está em processo mitótico dessas células de crescimento constante e acelerado, então, de certa forma, o meu resultado vai ser menos significativo em termos de crescimento, e ele tende a não ser estável ao longo do tempo. Essa maloclusão tende a recidivar lá no pico de crescimento, porque o padrão genético é preponderante. Isso é lógico e é factível quando vocês vão observar casos de classe 2 tratados precocemente, onde eu realmente tive recidiva nesse período. Mas o que me leva a tratar precocemente? O que me leva a tratar precocemente, mesmo sabendo que o resultado no surto tende a ser maior que o resultado fora do surto? Essa é a grande questão, né? Então a gente observa que na literatura, a literatura nos traz isso, que ela não há evidências que suporte o tratamento em 2 fases, se eu também consigo o resultado no surto, tratando no pico de crescimento, na dentição permanente jovem, no final do segundo período transitório. Ali eu vou conseguir um bom resultado. Ponto. Isso é fato. A literatura está clara em relação a isso, né? Tratar aqui no pico de crescimento. Eu consigo um bom resultado ali. Mas o que me faz tratar antes? Né? Por que eu devo tratar antes os casos de classe 2? Então, quando a gente observa isso, que o tratamento precoce, em alguns trabalhos mostram que não reduz a complexidade no pico de crescimento ou reduz a chance de distrações, enfim, ele deve ser ponderado precocemente, porque primeiro há divergências na literatura, a gente tem artigos que embasam os 2 lados. Segundo, mesmo nesses autores, que defendem o tratamento numa única fase, muitos deles também trabalham muito com ortopedia funcional e não deixam de tratar os seus pacientes precocemente. Por quê? Porque há situações clínicas onde esse tratamento ele se faz necessário. Quando eu tenho uma queixa da família, quando eu tenho um impacto na qualidade de vida daquele paciente, quando eu tenho um overjet muito acentuado, e a gente pode dizer maior que 6 milímetros, né? 5 ou 6 milímetros, quando eu tenho overjet acentuado, normalmente eu tenho interposição labial, eu tenho retroposicionamento mandibular, eu tenho uma alteração da musculatura que, de certa forma, condiciona o posicionamento dessa mandíbula, tenho risco de trauma no overjet acentuado.